Olá, cursistas! Eu sou a professora Luciana Souza e hoje estou aqui para apresentar o módulo 1. Vamos conhecer este módulo? Então, olha só, o módulo 1 tem o título Contextualizando a Educação do Campo. E já em sua abertura ele traz uma poesia de Manuel de Barros, dizendo assim: fui criado no mato e aprendi a gostar de coisinhas do chão. Esse módulo 1, ele vai falar um pouquinho do conceito de educação do campo, que é atual, mas que está em constante transformação. E ele foi mediado por percursos históricos, econômicos, políticos e culturais. E a partir dessas relações é que se tem essa construção e essa transposição histórica de rural para campo. O cenário naquela época, em meados de 1920, era marcado por técnicas arcaicas e não exigiam muita instrução. Assim, a mão de obra no trabalho rural não necessitava de escolarização. Já nessa época, ela é marcada pelo silenciamento e a suposta negação de direitos das populações que residiam nos territórios rurais. Então, a educação rural, ela começou a surgir a partir de iniciativas descentralizadas, sem a participação do Estado, dos governos. E não há nenhuma menção nos textos das Constituições de 1824 e 1891 sobre educação rural. A sua Constituição se dá e tem fortes raízes em movimentos migratórios, que foram ocorrendo nas décadas de 1910 e 1920 com o processo de industrialização. E com isso aconteceu uma saída numerosa de pessoas que residiam no campo, que foram em busca de melhores condições na área urbana, deixando clara a insatisfação dessas pessoas que viviam no campo, nesses territórios. Nesse período ocorre também que a educação do campo passou a ter mais evidência, pois medidas foram necessárias para conter o êxodo rural. Então, com esse processo de industrialização e a forte ideologia do progresso, ganharam notoriedade nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Com isso, vai ocorrendo uma redução da população rural. E nessa dinâmica, surgem grandes potências, como as instituições norte-americanas, que têm o objetivo de implantar aqui no Brasil programas de valorização de projetos da educação rural. Nessa época, a escola rural tinha por base em seu currículo o ensino profissionalizante agrícola, cuja a finalidade era manter a produção rural em alta. Então, durante essas primeiras décadas do século XX, foram ocorrendo algumas mudanças e assim configuraram ações mais voltadas para a educação rural. Então, nós temos aqui um exemplo, o parecer número 36, de 4 de dezembro de 2001. Esse parecer, ele traz em seus textos as diretrizes operacionais para a educação básica do campo. E eles revelam que esse período foi marcado pelo rompimento da ordem social e desses movimentos que decorreram muitas tensões, conflitos, insatisfações e também a consequente baixa produtividade do campo. E para ilustrar um pouco a nossa fala, eu tenho aqui a colocação de Rodrigues. Ele nos diz que as escassas políticas públicas destinadas à atenção das comunidades que moram no campo contribuíram, por um lado, para que esse processo de êxodo rural acontecesse. Mas, por outro lado, essas políticas também acirraram os conflitos entre as classes sociais. É importante destacar aqui os movimentos sociais que provocaram esse forte embate com os governos. Então, nós temos então o movimento dos trabalhadores sem terras, nós temos o movimento da Vila Campesina Brasil, o movimento dos atingidos de barragens, movimento de mulheres camponesas, movimento dos pequenos agricultores, Pastoral da Juventude Rural, Comissão Pastoral da Terra, Federação dos Estudantes em Agronomia, o Movimento Sindical do Campo, especialmente também a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Agricultura e a Federação dos Trabalhadores de Agricultura Familiar. Então, na Constituição de 1988, a educação rural começa a ganhar uma notoriedade com a determinação da igualdade de condições de direitos, acesso e permanência. Então, passou a ser dever do Estado
e um direito público subjetivo, independente dos cidadãos morarem no campo ou na área urbana. Então, passou a ser um direito de todos a educação. Outro marco referencial que quero destacar aqui é a Lei de Diretrizes e Bases 93/94 de 1996, a LDB. Em seu artigo 28, ela institui medidas que são necessárias para adaptar essa oferta da educação básica nas populações do campo, e ela reforça a necessidade de contemplar os interesses dos estudantes do campo no currículo. Então, olha só, gente, essa especificidade da educação do campo, ela passa a ser reconhecida a partir dessa lei e, consequentemente, essas propostas começam a configurar e a serem repensadas a partir dos anseios dos povos do campo. Então, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, um pouco dessa Constituição, dessas modificações que foram ocorrendo ao longo do tempo. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o papel do professor nessa educação do campo. O papel do professor e da professora na educação do campo. Todo o texto de cada módulo, de cada abertura, nós vamos trazer uma epígrafe. Então a epígrafe desse texto diz assim: tenho o privilégio de não saber quase tudo, e isso explica o resto. Manuel de Barros. Então, olha só, durante a minha trajetória como professora alfabetizadora em uma escola do campo, eu convivi com muitos desafios, principalmente o desafio de lecionar em classes multisseriadas. E foi a partir de pesquisas que realizei com classes multisseriadas que eu percebi a necessidade de buscar espaços de socialização com outros professores que atuavam em realidades próximas à minha. Então, isso explica um pouco a epígrafe que eu escolhi para a abertura do texto. O professor e a professora que têm bons interlocutores têm o privilégio de não saber tudo, o que lhe permite refletir sobre os seus acertos, seus erros, fracassos, e isso faz com que ele possa direcionar a sua prática, rever, replanejar. Então é muito importante que na escola, no local onde a gente trabalha, nós tenhamos um coletivo ativo. E o que seria esse coletivo ativo? Esse coletivo ativo seria um espaço de diálogo, onde as nossas ações possam ser pensadas e as nossas experiências possam ser compartilhadas. Assim, nós estaremos comprometidos com os direitos de aprendizagem de todos os estudantes do campo. Eu trago aqui para vocês uma fala da Zeinecke, que ela vai trazer para nós que essa educação do campo, ela surge como uma nova praxis, na qual os sujeitos do campo, eles não podem ser meros receptores de uma educação urbanizada, mas sim sujeitos que se constituem a partir do seu contexto rural, local e global. Dessa forma, o seu papel professor, o seu papel professora na educação do campo deve vir de encontro ao que propõe essa educação popular. É uma ideia que defende que os saberes populares advindos de distintos grupos moradores das áreas do campo, esses trabalhadores, esses saberes devem estar no currículo e fazer parte do nosso fazer pedagógico. São esses saberes populares que são fundamentais para o desenvolvimento e o conhecimento da educação do campo. Então, dessa forma, a escola do campo pode manter a sua identidade e ter a sua especificidade assumida. Nessa dinâmica, a intencionalidade do professor, da professora é primordial e deve estar pautada nessa integração, nessa transformação desses saberes populares. Isso quer dizer, então, que a educação do campo deve ser planejada, pensada a partir desses saberes populares e com base neles. São esses saberes que dão a base para esse currículo e a partir desses saberes, aos poucos, de forma planejada, você professor, você professora, vai viabilizando o contato com outros conhecimentos, fazendo essa integração entre o local e o global. Então esses saberes são a base e para isso o professor é esse agente de transformação que vai integrando esses conhecimentos até os conhecimentos científicos. Então, para cumprirmos com os interesses dos estudantes do campo e os seus contextos, surge esse caderno, o Caderno de Conhecimentos Temáticos. Esse caderno é um conjunto de atividades que representa um movimento de professores e professoras que atuam na educação do campo. Ele é fruto de pesquisas e de um trabalho coletivo de ampliação dos horizontes e de produção de conhecimento. Então,
No próximo módulo, você saberá um pouco mais sobre esse material. Portanto, você professor, você professora, é um agente de transformação e cabe a você a postura de luta de quem luta por um currículo menos urbanizado e que busca integrar esses saberes populares como temas geradores de sua prática. E se você está pensando e focando a aprendizagem em conhecimentos culturais, em conhecimentos integrados, trazendo os valores e a identidade dos estudantes do campo, você está no caminho certo. Importante também ressaltar para vocês que em cada módulo nós temos o diário de campo. Esse diário de campo, ele é reflexivo. Isso quer dizer que ele não é obrigatório. E você, cursista, poderá colocar lá, nesse diário reflexivo, as suas impressões, as suas principais reflexões acerca dos temas trabalhados em cada módulo. Resumindo, então esse foi o módulo 1. Eu espero que vocês tenham ampliado as suas compreensões acerca do material. E é muito importante vocês perceberem que foi as lutas sociais, esses movimentos que trouxeram hoje as legislações que estão vigentes e que respaldam essa estruturação, essa ressignificação de sentidos do currículo que está amparado nos interesses dos estudantes do campo. E que vocês também percebam a importância do papel de cada professor, de cada professora, para garantir esses direitos de cada estudante. Até o próximo módulo!